Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André Ministério Tempo para Ver. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial me dirigir a cada um de vocês neste dia para compartilhar a palavra de Deus. Eu já cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e eu peço que Ele vos abençoe grandemente, que nós possamos ter um dia aí de exposição da palavra de Deus abençoado e que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, possa falar com cada um de vocês. Eu peço que você que já é inscrito em nosso canal, nunca se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike, comentar, compartilhar, para que assim o YouTube possa compreender que esses sermões que aqui são publicados têm sido de relevância para cada um de vocês. E você que é novo, você que ainda não é inscrito, clique aí na barrinha de inscrições abaixo do vídeo e venha fazer parte desta família que a cada dia vem crescendo mais, para que assim o YouTube possa compreender que esses sermões são relevantes e você tem sua liberdade de comentar, compartilhar, deixar o seu like ou o seu dislike, para que assim possa gerar aí um engajamento neste sermão e ele possa chegar a mais pessoas. Pois bem, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo em Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 18 até o 22, e nos diz da seguinte maneira: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior o rasgo. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Vamos inclinar nossos rostos e assim orar a Deus e pedir que Ele nos abençoe em mais esta exposição de Sua Palavra. Amado Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós seguimos em Tua presença. Pai Celestial, pedimos que o Senhor nos abençoe grandemente, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo, Pai, possa nos dirigir em tudo e que verdadeiramente a Tua Palavra, Pai, seja exposta e que ela possa ir de encontro aos corações. Amado Pai, nos permita entender, Pai, a Tua Palavra, nos ajude a compreender, Pai, e aplicá-la em nossas vidas para a Tua honra e glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço tudo isso, Pai, peço que o Senhor abençoe a vida daqueles que vão estar ouvindo, Pai, este sermão, Pai, que possam aprender, que possam ser edificados e que Teu nome seja glorificado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pois bem, então temos um texto aqui bastante edificante para cada um de nós. Na semana passada nós falávamos a respeito do assunto de para quem Jesus veio. E desta forma fomos aí discorrendo todo esse assunto e mostrando que Jesus havia vindo para as pessoas humildes desta terra, mas também para as pessoas de renome também. Jesus Cristo veio para todas as classes de pessoas. Mas hoje eu quero falar a respeito da questão do Evangelho. Sei que em toda essa exposição do Evangelho de Marcos, nós já viemos falando cerca de 2 sermões
a respeito do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o primeiro e o segundo, abordamos essa questão, mas agora eu quero falar a respeito do conteúdo deste Evangelho, a respeito do conteúdo da mensagem do Senhor Jesus Cristo, o que ela sinaliza. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ao comentar esses versos que nós acabamos de ler, ele declara algo bastante significativo a respeito do assunto aqui, e eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim, essa nova ordem trazida por Jesus deixa para trás o legalismo farisaico e inaugura um novo tempo de liberdade e vida plena. Então, o que o reverendo Hernandes Dias Lopes ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a mensagem que Jesus começou a pregar ali, às margens do Mar da Galileia, em toda a Judéia, era uma mensagem que sinalizava que a ordem antiga estava ficando para trás, sinalizava que uma nova ordem estava começando, a ordem levítica estava deixando de existir porque ela era ineficaz, ela era ineficiente para a salvação e por isso era necessário que uma nova ordem se iniciasse. Jesus, com a sua mensagem, ele rompe com as ideias, tradições, usos e costumes criados pelos homens, criados pela mente do homem que não vieram da palavra de Deus, mas do coração depravado e corrompido dos homens. Usos e costumes que escravizam e oprimem, mas Jesus Cristo, ele é o oposto de tudo isso. Ele nos liberta, nos ensina a verdadeira piedade, não para nos escravizar, mas para nos libertar. Então guarde isso no seu coração. Jesus, quando ele começa a pregar a sua mensagem, ele está sinalizando que um novo reino está se iniciando, o reino de Deus está sendo estabelecido na terra, e desta forma, uma nova ordem sacerdotal, que não é mais a ordem levítica, mas é a ordem de Melquisedeque, que está se iniciando. Jesus, ele tem um diálogo aí, uma conversa franca com os discípulos de João Batista e com os discípulos dos escribas, que eram fariseus, onde eles interrogam o mestre a respeito do fato dos discípulos de Jesus não jejuarem. Pois os discípulos de João Batista, eles jejuavam para mortificar a carne. Já os discípulos dos escribas, que eram fariseus, eles jejuavam por hipocrisia para ser vistos pelos homens. Eles eram hipócritas. E 2 vezes por semana, nas segundas e nas quintas-feiras, eles jejuavam para ser ovacionados pelos homens, para serem aclamados como santos. Ambos os grupos, eu quero dizer para vocês, eles estavam errados. O pecado não se elimina com ritos físicos, ritos religiosos, nem com o sacramento do batismo, como diz o catolicismo romano, que o batismo expurga pecados. Mas é através do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. Não vivemos em santidade e piedade para sermos salvos, queridos amigos, mas nós vivemos em santidade e piedade para refletir o caráter de Cristo, o caráter de Deus que é santo, e assim proclamar a sua mensagem. Então, não nos santificamos e vivemos em piedade para sermos salvos, mas ao contrário, porque nós já somos salvos. O jejum naqueles dias era um rito de penitência usado para se aproximar de Deus, pois na lei de Moisés, sua conduta religiosa era baseada em rituais que na maioria das vezes eram frios e vazios, mecânicos. Era um peso que nem os religiosos daquela época eles queriam mover, nem com um dedo mindinho de suas mãos. Eles não queriam carregar. Veja o que Jesus diz aqui em Mateus 23, versos 4 a 8. Mateus 23, versículo 4
até o 8, que diz da seguinte maneira, Mateus 23, versículo 4 até o 8 nos diz assim, ó: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. É o que fazem os líderes religiosos atualmente. Eles atam cargas pesadas sobre os seus subordinados ali, porque é assim que eles se referem às ovelhas, porque eles se acham o suprassumo da religião e desta forma eles querem estar aí sobre a liderança de algumas pessoas e desta forma atam fardos pesados sobre eles que nem mesmo eles querem carregar, tais como sacrifícios, fogueira santa, queima de rosas, copo d'água em cima da televisão. Hoje já não dá mais por conta dessas TVs finas, mas desta forma eles querem usos e costumes, querem que as mulheres deixem de cuidar dos seus cabelos, de se depilar, de usar uma maquiagem, usar perfume, todo esse tipo de coisa. Não pode isso, não pode aquilo. O homem não pode usar barba, só pode usar bigode, outros não podem nem o bigode, e desta forma vão criando os fardos pesados aí que nem mesmo eles querem carregar. E desta forma, o versículo 5, Jesus diz, ó: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Então eles queriam usar vestes compridas, os fariseus ali, para se aparecer, serem vistos pelos homens, para que desta forma eles fossem identificados como homens piedosos, homens de Deus, homens separados e desta forma incontaminados, mas a contaminação estava dentro do seu coração, porque Jesus chega a dizer que o coração deles estava cheio de rapina, cheio de ódio e rancor. E desta forma, eles faziam uma coisa, falavam uma coisa e viviam outra. E desta forma, os líderes religiosos de hoje querem ter igrejas abastadas, grandes templos, pessoas bem vestidas, com ternos de marca, sapatos italianos, vestidos de luxo, cabelos compridos até os pés, para que possam ser vistos pelos homens e serem ovacionados, e serem assim engrandecidos, e que possam dizer para eles: nossa, que igreja santa, nossa, que igreja separada do pecado, quando o pecado está dentro do coração, porque tudo o que fazem é em prol do dinheiro, em prol de retirar algum lucro, e desta forma fazem de tudo para se aparecer. E Jesus ele segue, ó: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. E Jesus ele vai dizer algo para nós aqui, que nós não devemos almejar ser chamados de mestres pelos homens, mas ele diz: todos vós sereis chamados irmãos. É o que ele diz no verso 8, ó. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E desta forma, meus irmãos, como eu dizia em uma outra ocasião, todo o líder religioso verdadeiro, todo verdadeiro pastor, ainda que ele tenha o título de presbítero, de reverendo, de bispo, qualquer que seja o título, ele vai ficar contente de ser chamado de irmão, porque é o que a Escritura diz. Então, esses religiosos da época de Jesus atavam fardos pesados, aumentavam a lei mosaica de 10 mandamentos, eles passaram para 613 mandamentos, e desta forma eles aumentaram os dogmas que estavam estabelecidos na lei de Moisés, mas ainda esses dogmas eles não queriam aplicar em suas vidas. O problema não é a religião, queridos amigos. O problema é o legalismo de achar que ritos humanos, dogmas e tradições são capazes de salvar, que não surgem na Bíblia
tem o efeito salvífico, quando não tem. Então o problema não é a religião, queridos amigos, o problema é achar que o legalismo religioso, baseado em dogmas e tradições que não vieram da palavra de Deus, mas da mente corrompida dos homens, tem efeito salvífico, quando esses dogmas, eles não têm efeito salvífico, apenas efeito pedagógico de ensinamento. Quem salva e redime do pecado é Jesus Cristo, não é a religião, meus irmãos. A partir desta questão, Jesus ele começa a responder o questionamento aí e passa a ensinar a respeito da velha aliança, com suas sombras, tipos e figuras que estavam ultrapassados e apontaram para o caminho, como as placas no trânsito que apontam o caminho, mas não são o caminho. Paulo disse em Tito 1,14 o seguinte, abram comigo aí em Tito, capítulo 1 e versículo 14. Tito 1,14, Paulo ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Prestem bem atenção no que diz aqui em Tito 1, versículo 14, que diz assim, ó. Prestem bem atenção, ó. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se e nas boas obras a favor dos necessitados, para se tornarem infrutíferos. Mas diz assim, ó, Timóteo, capítulo 1, Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ó. Timóteo, capítulo 4 e versículo 7, diz assim, ó. Olha o que diz aqui, ó. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. O apóstolo Paulo ele está dizendo para rejeitarmos as fábulas judaicas e assim nos aplicarmos ao estudo da palavra e ao direcionamento do Espírito Santo, porque assim construiremos dogmas verdadeiros e doutrinas verdadeiras baseadas na palavra de Deus e não na nossa mente e o nosso coração corrompido pelo pecado. Tudo que nós formos aplicarmos na igreja e na vida tem que emergir da palavra de Deus, porque se não vier deste livro aqui, meus irmãos, não passa de ideia e conjectura humana. Então esses ritos, essas fábulas judaicas estavam ficando para trás por causa da sua inutilidade para a salvação. É o que o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer aqui, ó, prestem bem atenção, ó, Hebreus capítulo 7, versículo 18 ao 19, ele diz assim, ó, prestem bem atenção, ó, portanto, por um lado se revoga, então, portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, o que ele está dizendo? A lei anterior, a aliança anterior está sendo revogada por conta da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz a esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então ele está dizendo, ó, está ficando para trás a lei mosaica, porque ela era fraca e inútil para a salvação, ela só aponta o pecado, mas não traz a solução para o pecado. E agora, Jesus está levantando a bandeira do reino de Deus e dizendo, ó, arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. É necessário um arrependimento e uma circuncisão no coração para que possamos de fato ser salvos e entrarmos na presença do Rei. Só que se nós seguirmos aqui, ó, no capítulo 8 e versículo 13, vai dizer algo mais nesse sentido. Ó. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Então, ele falou mais atrás que ela era fraca e inútil. Agora está falando que é antiquada. Está falando que está ultrapassada, que não se aplica à vida cristã atualmente. Ó. Então ela se tornou antiquada. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido
está prestes a desaparecer. Então todos os ritos do cerimonial judaico ali tinham que desaparecer, porque o sacrifício perfeito estava perante eles ali. Jesus Cristo, o nosso Salvador, estava diante deles, estava mostrando o caminho, estava mostrando o que eles tinham que fazer. Era necessário se desprender de toda a contaminação deste mundo, e santificar o coração não era o exterior do corpo, ou do copo, ou do prato, como eles eram acostumados a fazer. Nesses ritos, esses 613 rituais que não salvavam ninguém. Só que se nós formos ao capítulo 9, versículo 11 a 15, vai dizer o seguinte, prestem atenção, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, primeiro ele falou que era fraca e inútil a lei mosaica. Depois ele falou de ultrapassada. E agora ele está falando que a lei que Jesus estava apontando por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário era uma lei muito superior ao tabernáculo terreno. Era uma lei muito maior, porque não estava baseada em sangue de bodes e de bezerros, mas estava baseado no perfeito sangue de Jesus Cristo, o único sangue apto de purificar pecados. E ele segue, vejam bem, o que diz aqui, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O sacrifício foi feito de uma vez por todas, por isso não é necessário fazer sacrifícios de animais para apaziguar a ira divina, porque a ira divina foi apaziguada pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Não é necessário fazer como alguns judeus na atualidade têm feito, matar uma galinha ou um galo e espargir aquele sangue sobre a sua cabeça, porque esses animais não têm efeito nenhum salvífico na vida do crente. É necessário que a pessoa entre à nova aliança, é necessário que ela entenda o sacrifício perfeito de Cristo, entenda que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida e da minha vida, para que possamos de fato receber os benefícios da nova aliança. Sem esse sacrifício desse sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, não há salvação. E ele segue, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, limpa a nossa consciência e nos liberta de ritos humanos e de obras mortas, porque não é a construção de um templo que vai te santificar, não é o ato de você dar uma oferta ou um dízimo na tua igreja que vai te salvar, mas é o fato de você declarar com a sua boca que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador. Declarar que você entende que o sacrifício do sangue dele que foi vertido na cruz é apto para te salvar, é apto para purificar o teu pecado. Não é uma barganha, queridos amigos. Não é aquela coisa, faça por ti que eu te ajudarei. Não é o derramamento de sangue de animais, não é o seu esforço físico, não são as suas obras humanas, mas a obra de Cristo na cruz do Calvário que te purifica de todo o pecado. E ele segue, por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então a lei mosaica, ela se tornou fraca, inútil, ultrapassada para a santificação dos nossos pecados. E desta forma, tudo isso que foi aplicado ali no Antigo Testamento apontava para um único e exclusivo caminho, o caminho que conduz ao Gólgota, o caminho que conduz à cruz, o caminho que nos leva a entender que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, a partir de agora, o Mestre vai ensinar que uma nova aliança a partir da cruz seria estabelecida.
e com ela uma nova maneira de se aproximar de Deus. Você não precisava matar um cordeiro, derramar o sangue dele ali, degolar um animal e mandar outro lá para o deserto para morrer. Você tinha uma nova maneira agora de se aproximar de Deus com um coração devoto, compreendendo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E desta forma, uma nova maneira de se aproximar de Deus, não mais com rituais e sacrifícios que o autor da carta aos Hebreus chamou aqui de fracos e inúteis, que não justificam ninguém. E desta forma, ele deixa bem claro que esse sacrifício é para todos aqueles que foram chamados. Chamados pelo quê? Paulo vai dizer pelo quê que fomos chamados? Pelo decreto divino. Ele decretou a nossa salvação antes da fundação do mundo, antes mesmo de haver pecado. Ele já tinha planejado como iria resolver todo esse problema. Então, a lei não justifica ninguém. A nova aliança seria baseada em Cristo Jesus e seu sacrifício, não por méritos humanos, o que era um escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Leia aí 1 Coríntios capítulo 1 e você vai encontrar isto. Já não mais um sacerdote humano seria o mediador entre Deus e os homens. Não tem profeta, não tem apóstolo, não tem pastor, não tem presbítero, não tem igreja que se torne mediadora entre Deus e os homens. Só há um mediador, e esse mediador é Jesus Cristo, nosso Salvador. Líderes religiosos, santos roladores, sacramentos e muito menos a igreja, mas sim Jesus Cristo. É Ele quem nos reconcilia com o Deus o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos apresenta a nova aliança e nos coloca em um novo e vivo caminho que conduz à salvação. Jesus, em Lucas 22, quando ele institui o sacramento da ceia do Senhor, ele diz que o seu sangue vertido na cruz do Calvário era o sangue da nova aliança, o sangue do novo pacto que ele estava fazendo com o seu povo. E se nós lermos lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo ele vai dizer o mesmo, que a lei agora não está escrita em tábuas de pedra, assim como Jeremias já havia profetizado no capítulo 31 do seu livro. Paulo está dizendo que agora a lei seria cravada em nossos corações, mostrando que já não necessitamos de ritos externos, mas que a circuncisão é no coração. O renovo, o arrependimento, a purificação dos pecados começa de dentro para fora. Primeiro você tem que renascer para que possa se tornar uma nova vida. E a partir de agora, meus irmãos, o conflito entre a nova e a antiga aliança começa. Veja o versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? E aqui já há um conflito, há um embate entre os religiosos daquela época e o nosso Senhor, porque eles olharam ao redor e viram que os discípulos de João estavam jejuando, como eu disse, para mortificar a carne, porque eles eram ascetas como seu mestre João Batista. Eles negavam a sua carne para viver em santidade. E os discípulos dos fariseus, dos escribas, que eram fariseus, também jejuavam, só que por hipocrisia, para ser vistos e vangloriados pelos homens. E já de início eu disse para vocês que ambos os grupos estavam errados, porque não há rito humano, rito externo, que possa purificar pecados, mas sim o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Aqui, como já vimos, os discípulos de João Batista e dos escribas fariseus elaboraram uma questão sobre o jejum, mas na realidade o que eles queriam saber era muito mais profundo do que essa simples questão de um simples rito religioso. Eles queriam saber por que a espiritualidade dos discípulos de Jesus era diferente da espiritualidade deles.
Então eles olharam ao redor e perceberam: esses homens estão se aproximando de Deus com as mãos sem lavar, eles não lavam, eles não se purificam, eles comem aí coisas que para nós são aí imundas, mas não sabiam que Deus santificou tudo e Jesus já havia dito que não é o que entra na boca do homem que contamina o homem, mas sim o que sai. E desta forma, eles percebem que a espiritualidade dos discípulos de Jesus era diferente da deles. E Jesus ele começa a argumentar que enquanto Jesus estava com eles, não era necessário eles jejuarem, porque eles eram filhos da câmara do noivo, filhos da festa de casamento de Cristo com a sua noiva. E desta forma não era necessário eles estarem jejuando, mas ele diz que dias viriam em que sim, eles jejuariam porque o noivo seria tirado, o noivo seria morto na cruz do Calvário, e desta forma ele voltaria para a casa do Pai sob a promessa de voltar uma segunda vez, e desta forma eles teriam que jejuar para passar pelas constantes provações que eles teriam aqui neste mundo. E por isso nos versos 19 ao 22, Jesus ele começa a explicar a respeito do novo e do velho. Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, eles não podem jejuar, porque o casamento é um tempo de festa, é um tempo de alegria. E nos tempos bíblicos, meus irmãos, os escribas e os fariseus, os mestres da lei mosaica, eles paravam até de dar as suas aulas para estar em companheirismo ali com aqueles que estavam casando, porque era momento de festa, não era momento de contrição. Mas Jesus está dizendo: chegará um momento em que meus discípulos estarão em contrição, porque eles saberão, como foi dito para Paulo lá em Atos 9, o que era sofrer por causa do nome de Cristo. Eles saberiam isto. E Jesus ele segue, durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior aí o rasgo. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Então ele começa a explicar a respeito aí do novo e do velho, e ele argumenta que o novo e o velho são incompatíveis. E o que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer, queridos amigos, que a lei mosaica, com seus ritos, com toda a sua ritualística, era incompatível com a nova aliança que Jesus Cristo estava propondo aí com os seus discípulos, com os seus eleitos. Então o novo e o velho não se misturam, eles não se unem. Pano novo não se costura em pano velho, pois o novo ele encolhe. Pois o novo encolhe e rasga tudo. Nem vinho novo se coloca em odres velhos, que já perderam a elasticidade do couro de cabra, já se enrijeceu e já não suporta a fermentação do vinho novo, porque com os gases ali da fermentação, o vinho ele se expande, ele vai aumentando ali dentro, e se está colocado em odres velhos que já perderam a sua elasticidade e está enrijecido, ele vai se romper e assim vai expandir, e por isso já não tem mais elasticidade, faz com que o odre se rompa e se rasgue e perde tanto o vinho quanto o odre. E por isso Jesus está usando desta metáfora para dizer: você não pode pegar o meu ensinamento e aplicar a lei mosaica, porque vai entrar em conflito ali. Muitas coisas que foram ensinadas ali eram tipos e figuras apontando a perfeição que viria com Jesus Cristo. E desta forma não se aplicam mais nos dias de hoje.
E isso quer dizer, queridos amigos, que a nova aliança, ela é superior à antiga, pois ela definitivamente conseguiu redimir verdadeiramente o pecador e colocá-lo de volta à comunhão com Deus. Os cabritos, as ovelhas, os pombinhos, os animais que eram sacrificados ali no templo judaico não foram capazes de purificar e estabelecer a aliança entre Deus e os homens, mas o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é muito superior, é perfeito, pois é um homem que ele é perfeitamente homem e completamente Deus, e desta forma ele é perfeito, ele é sem pecado, e desta forma o seu sacrifício foi aceito diante de Deus. O que infelizmente a antiga aliança não foi capaz de fazer. Por isso a espiritualidade dos discípulos de Jesus é muito diferente ali dos fariseus e dos seguidores de João. Então a espiritualidade dos discípulos de Jesus é diferente, porque somos livres do pecado, não estamos atrelados a leis aí humanas, a dogmas, usos e costumes que vieram da mente corrompida do homem. Então somos livres do pecado e do jugo da falsa religião, como dito, baseado em obras aí. O nosso modo de adorar é diferente, porque confiamos unicamente no sacrifício de Jesus Cristo e sua morte salvífica na cruz. Não adoramos para ser salvos, mas adoramos porque já fomos salvos. Somente Jesus Cristo é capaz de nos redimir dos nossos pecados. É o seu sacrifício e não o nosso. Não há obras humanas, queridos amigos, que sejam eficientes para nos dar salvação, pois não passam de trapos imundos, como diz o profeta Isaías, que não são aptos para nos reconciliar com Deus. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo ele diz algo interessantíssimo aqui, que se aplica ao que nós estamos abordando no dia de hoje. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18 ao 21, diz assim, ó: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o que Paulo está dizendo, fomos reconciliados mediante o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, é por ele que fomos feitos justiça de Deus, não foi o sangue de animais, de cordeiros, de cabritos e de pombinhos que nos reconciliou, não são sacrifícios, construções de templos ou homens que vão nos redimir. Certa feita eu vi o líder de uma seita muito conhecida aqui no Brasil dizendo que ele era mediador entre Deus e os homens, que ele ficava parado ali entre o pecado e os seres humanos. E eu olhava para aquilo e pensava, mas que blasfêmia, porque o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Foi só o sangue dele que foi capaz de me purificar do meu pecado e te purificar do teu pecado? Não é o sangue de um homem, de um profeta, de um apóstolo ou de um maldito pai apóstolo. Não. É baseado no sangue de Cristo, não é baseado na sua oferta, não é baseado na sua frequência nos cultos. É baseado no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não foram homens que conseguiram nos redimir. A mensagem da nova aliança é clara. Somente Cristo pode nos redimir. É pela graça, meus irmãos, não por obras. Este é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, baseado na graça, pela fé, baseado no sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário.
O saudoso John MacArthur, ao comentar esses versos, ele vai dizer o seguinte, ó: com a primeira ilustração, Jesus demonstrou que o verdadeiro evangelho não pode ser ligado com um falso sistema de retidão de obras. Esta analogia exemplificou o fato de que o legalismo judaico não podia conter a mensagem da salvação pela graça, assim como os usos e costumes, dogmas e tradições criadas pela mente do homem não podem conter a mensagem da cruz, não podem conter, eles não podem, como dizia certo pastor, engarrafar a palavra de Deus, engarrafar a Cristo, como se fosse um gênio da lâmpada que você usa quando você precisa. Não há como você encaixotar Jesus dentro de um sistema de pensamento teológico, por mais que nós entendemos que as doutrinas da graça que foram sistematizadas pelos calvinistas do passado são a melhor abordagem aí da interpretação da Bíblia Sagrada. Nós não entendemos que nós somos salvos por Calvino ou pelas doutrinas aí que foram sistematizadas pelos calvinistas aí do século XVI. Não, nós somos salvos pelo ensinamento puro e simples do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto Calvino e os calvinistas estiverem na palavra de Deus, eu continuarei com eles. Mas se chegar algum momento que eles começarem a distorcer a palavra de Deus, eu sou o primeiro a abandonar o barco e dizer: sigam a Cristo, não sigam Calvino, não sigam os homens. Assim, meus irmãos, a mensagem da cruz não é compatível com dogmas, usos e costumes do evangelicalismo moderno. Essa coisa aí de não toque nos ungidos de Deus, não toque no profeta de Deus. Você não pode deixar de dizimar porque senão você vai para o inferno porque você é ladrão. Não existe esse tipo de coisa porque não somos salvos por dizimar, por frequentar os cultos ou por respeitar um líder religioso. Todas essas coisas são lícitas dentro do evangelicalismo, dentro do pensamento cristão, mas não são essas coisas que nos salvam. Então, a mensagem da cruz não é compatível com dogmas, usos e costumes do evangelicalismo moderno, mas são como os antigos judeus, que por meio de suas tradições eles invalidavam a palavra de Deus. Você pode ver, querido amigo, que líderes que se auto-intitulam apóstolos, eles invalidam a palavra de Deus por causa dos seus usos e costumes, assim como o catolicismo, que através da sua tradição tem invalidado a palavra de Deus e alguns têm até deixado de lado a palavra. Então são todos ensinamentos extra-bíblicos que invalidam a palavra de Deus. Regras antigas aí criadas pela mente humana não podem ser anexadas à palavra de Deus. Eu subscrevo, meus irmãos, a Confissão de Fé de Westminster, não porque eu entendo que a Confissão de Fé de Westminster ela foi inspirada por Deus no mesmo nível aí da Bíblia Sagrada, mas porque entendo que ela é uma exposição clara das Sagradas Escrituras. E se achar algum ponto dentro da Confissão de Fé de Westminster que não concorda com a palavra de Deus, eu sou o primeiro a rejeitá-la. Eu subscrevo os catecismos, os símbolos de fé de Westminster, não porque creio que são inspirados no mesmo nível da Bíblia, mas porque entendo que é uma clara exposição da palavra de Deus. Mas tem algo mais que eu quero trazer aqui. Agora eu quero falar com casais que corriqueiramente estão passando por problemas conjugais. Muitas vezes, assim como os religiosos, casais querem salvar casamentos quase mortos, tentando remendar as coisas aí, aplicando métodos mirabolantes e ineficazes porque não vêm da palavra de Deus. Se a nossa união, queridos amigos, com Cristo Jesus deve ser fundamentada nas Escrituras Sagradas, os casamentos só vão se restaurar com um ensino puro e simples da palavra de Deus. Então você, marido, você, mulher, que está passando aí por problemas conjugais, coloque a palavra de Deus no centro do seu casamento, coloque a palavra de Deus em suma importância na sua vida, em primeiro lugar. Aplique os ensinamentos que foram dados aí por Jesus e pelos apóstolos, e sua vida conjugal tem de melhorar.
mas é necessário que tenhamos humildade de ouvir a voz de Deus através da palavra sendo pregada, sendo exposta com clareza. Então saiba, meus irmãos, que ideias antigas não vão renovar seus casamentos. Temos que nos renovar a cada dia, assim como a palavra de Deus se renova. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então o amor do marido pela esposa tem que renovar a cada manhã. O amor da esposa pelo marido tem que se renovar a cada manhã e a cada dia eles têm que tentar novas atitudes, tentar um novo recomeço, começar do zero e fazer isto aplicando a palavra de Deus. Mas também eu quero falar com você, desigrejado, você mesmo que por algum motivo você tem se desviado da igreja, tem se chateado com a igreja. Eu quero dizer para você que a sua maior alegria e satisfação não está na instituição ou na denominação. A chave da felicidade plena é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja, não a igreja o fundamento de Cristo. Então saiba que não é desigrejado que você vai ter um encontro com Cristo. Não é separado do corpo de Cristo, separado da família de Cristo. Como eu dizia com um querido irmão, nesse último domingo eu dizia para ele, muitos dizem que creem em Deus, mas não têm coragem de fazer parte da família dele. Muitos dizem, eu creio em Deus, mas não frequento a igreja. Eu não vou lá para um templo feito de pedras, mas ninguém está te convidando para ir para um templo feito de pedras. As pessoas, quando te convidam para ir à igreja, está te convidando para fazer parte da família da fé, da família de Cristo. Como você pode falar que ama a Deus, mas você não ama a família dele? Como você pode falar que ama a Deus e não quer estar em comunhão com os seus familiares? Se você não ama a família de Cristo, se você não ama a sua noiva, você não ama a Cristo de fato. Isso não passa de falácias. Você pode dizer com a sua boca que ama a Deus, que ama a Cristo, mas você não ama a noiva dele. Você não ama a família dele, então você não ama ele de verdade. Porque aqueles que amam de fato a Cristo querem estar em comunhão com os seus irmãos, com os seus familiares. Não existe denominação perfeita, mas é através dela, é através delas que Deus se revela a nós. A única maneira de ter comunhão com Cristo e receber os benefícios da nova aliança é frequentar uma comunidade centrada nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, não em dogmas humanos, sendo pastoreado. Cristo te chama para as bodas, então venha você desigrejado, se arrependa do seu pecado e tenha comunhão com Cristo, tendo comunhão com a sua família. Se você de fato tem amor ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, você tem que ter amor à família dele. Se você não ama a família dele, você não ama de fato. Então é necessário você estar em comunhão com Jesus Cristo, por esse meio de graça, que é a igreja, ouvindo a pregação da boa, agradável e perfeita palavra de Deus. Mas Cristo ainda hoje, meus irmãos, ele vai contra religiões falsas, baseadas em ideias humanas. Ele vai contra o pluralismo de ideias. Quando o assunto é salvação, não há vários meios de salvação. Como eu vi o cúmulo do absurdo um arminiano dizer que Deus pode salvar através da natureza, através de um sonho. Essas coisas, meus irmãos, podem apontar o caminho. Jesus, ele pode hoje se revelar em sonho para uma pessoa e apontar o caminho, apontar para a palavra de Deus. Se o sonho que você teve não está apontando para o caminho que provém das Sagradas Escrituras, esse não foi Jesus que se revelou para você. Se o teu sonho está te mandando para ter experiências aí extra-bíblicas, está te encaminhando para ter aí um emocionalismo aí barato, isso não é revelação de Deus. Se a natureza apontou para um Deus falso, para um Deus antibíblico, esse não foi o Deus da Bíblia que se revelou para você. A natureza, a graça comum, sonhos, visões, revelação, aparição de anjos, tudo isso, como providencialista, eu aceito
que pode acontecer nos dias de hoje, mas esse não é o meio que Deus usa para falar com o seu povo. Ele tem usado, como disse o apóstolo Paulo, a loucura da pregação. A única maneira, como dizia João Calvino, no tomo 2 das Institutas, a única maneira da pessoa encontrar a salvação é por meio da pregação do Evangelho, por meio da proclamação dessa nova aliança. Se a pessoa não tiver um encontro com a palavra de Deus, se ela não tiver um encontro com o Evangelho, com a pessoa de Cristo, ela jamais será salva. Então, só existe um caminho, meus amigos. Queridos amigos, só existe um caminho e este é Jesus Cristo. Não há atalhos para chegar a Deus, nem amuletos, nem penduricalhos. Não há aguinha do Papai do Céu que vai purificar o teu pecado. Não há aí fogueira santa que vai liberar o seu casamento de opressão maligna. Somente a exposição da palavra de Deus. Como dizia o reverendo Augusto Nicodemos, se a palavra de Deus sendo exposta com clareza não expulsar o demônio, eu não sei o que pode expulsar. Então, meus irmãos, o único caminho é Jesus Cristo, e neste assunto eu posso dizer para vocês que todas as religiões que foram fabricadas pela mente e pelo coração depravado e corrompido dos homens, todas essas religiões são falsas. O cristianismo, ela é a única religião verdadeira, a única religião capaz de te levar à salvação e à vida eterna. Não são as religiões de matriz africana, não são as seitas, não é o judaísmo, não é o catolicismo. O único caminho que vai te levar para a cruz é o caminho de Jesus Cristo, que emerge das Sagradas Escrituras. A única religião verdadeira é o cristianismo, o Evangelho da cruz. Este é o caminho que conduz à salvação. Ou é Jesus Cristo, meus irmãos, ou é o inferno. Não há meio termos. E você que ainda tem dúvidas acerca da sua salvação, é necessário que você reflita sobre isso, porque disto dependerá o seu futuro eterno. Nossa fé é baseada no sacrifício de Jesus Cristo e não em obras e ritos humanos, não em dogmas, usos e costumes e tradições que foram inventadas pela mente humana e não emergiram da palavra de Deus. As doutrinas da graça, elas só são bem sistematizadas porque emergem das Sagradas Escrituras. Porque se não fossem palavra de Deus, eu não creria. Amém, meus irmãos? Então reflitam sobre tudo isso, pois o verdadeiro evangelho não é baseado em obras, é baseado em um único sacrifício, em uma única obra, a obra de Jesus Cristo vertendo o seu sangue por seus eleitos na cruz do Calvário. Amém? Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe grandemente.